Fala, galerinha do Dominantes Online. Então, mais uma aulinha de química. Hoje a gente vai ver cinética química. A cinética não é física, Bruno? Não, olha só. Cinética a gente usa para calcular velocidade, geralmente falar de movimentos. Então aqui parece confundir muito, mas isso sim é uma aula de química. A gente vai falar sobre velocidades de reação química. Então, já detalhando com vocês, vamos lá, né? É a área da ciência que estuda a velocidade das reações químicas. Isso aqui é primordial. São os fatores que influenciam a velocidade. Na parte 1, né, na aula de hoje, eu vou focar em cálculo de velocidade, mas depois, ao longo desse módulo inteiro, vocês vão ver alguns fatores que influenciam ou que ditam o que é necessário para uma reação acontecer. Bom, sabendo disso, bora lá. Bom, a primeira coisa é como calcular isso, né? Então vamos aqui, ó. Chamamos a relação entre a quantidade consumida ou produzida de uma espécie química e o intervalo de tempo necessário para que isso ocorra como velocidade média da reação. Repara o seguinte, quando a gente fala de velocidade média, lá na física, era a questão de uma variação de espaço, né, de quanto se movimentava sobre uma questão de tempo. O que é fundamental para algo ser rápido ou lento é o tempo, né? Velocidade é uma grandeza inversamente proporcional ao tempo. Só que aqui a gente não calcula a variação de espaço, aqui a gente calcula o quê? Se uma reação é rápida, é porque ela acontece rapidamente, porque ela acontece com intensidade, né? Então, ou seja, o produto será produzido com rapidez, em pouco tempo, uma quantidade dele será produzida em pouco tempo, ou o reagente, se eu for usar como parâmetro, será consumido em pouco tempo. Aí eu digo que uma reação foi rápida ou se uma reação foi lenta, usando essas vertentes. Aqui está a variação. Lembrando que a gente coloca essa variação com esses dois traços verticais, do qual matematicamente a gente chama isso de módulo. Bruno, para que esse módulo? Porque as variações, se forem do reagente ou do produto, têm sinais diferentes. Quando você fala de uma variação de um produto, algo que está sendo formado, é uma variação positiva. Mas quando você fala de uma variação do reagente, é uma variação negativa. Então, a variação de tempo não vai ser negativo para a gente. Eu não trabalho fisicamente com tempo, com grandeza de tempo negativo. A gente não volta no tempo, a gente não tem uma máquina do tempo aqui. Então, o tempo sempre vai ser uma grandeza positiva. Mas a grandeza de quantidade da variação de quantidade pode ser sim negativa. E aí a velocidade estabelecida vai ser sempre em módulo para quê? O que é o módulo? Tornar algo positivo. Então, se a variação for negativa, você só tira o sinal negativo depois. Tá? Mas variação negativa significa que você está falando de um reagente. Aqui eu botei uma reação genérica de A mais B gerando C mais D. E esses Azinho, Bzinho são os coeficientes estequiométricos. É importante isso para uma variação, para uma velocidade. E se forem produtos, vai ser um valor positivo, tá? Aqui também tem de novo essa fórmula, mas para a gente entender o seguinte, falei de quantidade, mas o que é essa ideia de quantidade? É o seguinte, quantidade pode ser expresso em valores de massa, ou seja, uma variação de massa, que seja em gramas, em quilos, em toneladas ou em miligramas, pode ser dada em massa, pode ser dada em volume, se for de um gás principalmente, uma variação de volume, pode ser dada em variação de pressão, também no caso de gases, pressão parcial, tá? Pode ser dada em mols, que é o mais comum a gente trabalhar, que aí é a quantidade realmente em número de mols, ou ainda em concentração, né? Em mols por litro, tá? São formas diferentes de expressar essa variação de quantidades que gera valores diferentes de velocidade média, assim como o tempo tem unidades diferentes, mas todas elas padrões, segundo, minuto ou hora, ou semana, ou dia, ou o que for, mas geralmente é minutos ou segundos. A gente fala de horas quando a reação é mais lenta, né? Ou dias, se for o caso de muito lenta a reação, tá? Bom, sabendo disso, a gente parte então para esse cálculo específico. Aí eu coloquei um exemplo aqui, usando aquela reação genérica, né, de A mais B gerando C mais D. Lembrando que os seus coeficientes também não são conhecidos.
Aí eu coloco um B aqui, ó. Eu não sei nem, eu ia botar D de novo, B é pro outro lado. E o A, tá? E aí é o seguinte, considere, por exemplo, que durante a reação genérica citada anteriormente, tenha sido medida a concentração em quantidade de matéria, em mols por litros, da substância A consumida e da substância C que foi produzidas, em intervalos de tempos regulares, obtendo-se o gráfico descrito na tabela a seguir. Bruno, que tabela? Essa. Você não esperou? Repara o seguinte, na primeira coluna, na primeira horizontal, eu tenho aqui o tempo sendo decorrido, né, o passar do tempo. 0, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e 25 minutos. Ok essa parte? Aqui eu tenho o que a gente chama de a quantidade que foi consumida. Aí tu repara, porque realmente ele foi consumido, a sua concentração foi diminuída, né? Aqui deve ser produzido, aqui é consumido. Foi reduzida com o passar do tempo. Ótimo. E aí o C foi produzido, e eu sei que ele foi produzido porque ele aumentou com o passar do tempo a sua concentração. Tá? E aqui eu reparo o seguinte, a pergunta, o que eu quero é a taxa média de desenvolvimento. Bruno, o que é taxa média de desenvolvimento? Taxa de desenvolvimento vai ser um outro nome bonitinho para falar de velocidade. Alguns autores trabalham com taxa de desenvolvimento ao invés de falar de velocidade. Então eu coloquei aqui para não ter problema. Em função da substância A, no intervalo de tempo de 5 a 20 minutos. E aí eu quero a mesma coisa depois, mas eu quero em função da substância C, tá? No mesmo intervalo. Se é nesse intervalo, é este intervalo que me interessa. Em outros intervalos, as velocidades são diferentes. Uma observação que é interessante você colocar desde agora é que as velocidades iniciais nos intervalos menores de tempo são maiores. Com o passar do tempo, a reação tende a diminuir a velocidade, diminuir a taxa de desenvolvimento. A reação A eu vou colocar aqui porque ainda há espaço. No caso de B, na caso de C, eu coloco na outra folha para não ter problema. Velocidade média em função de A é sua variação de quantidade em módulo sobre variação de tempo. Sua variação de quantidade, no tempo final, a sua quantidade foi de 2,5. No tempo inicial, a sua quantidade era 7. O tempo inicial era 20. O tempo final, 5. Então, de 5 a 20 minutos, foram 15 minutos de intervalo. 15 minutos, de 2,5 menos 7, ó céus, como faço a conta? Faz invertida. 7 menos 2,5, 7 menos 2 é 5, 7 menos 2,5 dá 4,5. 4,5 negativo. Ah, Bruno, deu negativo. Claro, porque eu estou falando de um reagente, ele foi consumido. A sua quantidade final é menor que a quantidade inicial. Por isso eu coloco em módulo. Se eu coloco em módulo, eu tiro esse sinal aqui depois da conversa. 4,5 sobre 15. 45 sobre 15 eu conheço, porque 45 é 3 vezes 15. 45 sobre 15 dá 3 vezes, dá 3. Então aqui dá 0,3. Não é isso? Se fosse 45 sobre 15, daria 3. Como aqui é 4,5, dá 0,3. 0,3 o quê? Velocidade. Mas como é que é a unidade disso? Qual é a unidade que você usou aqui em cima para falar de A sobre a variação de quantidade? 0,3 mols por litro. E embaixo você usou o quê? Minutos, mol por litro minuto. Ocorre um consumo a cada minuto, nesse intervalo de tempo, a cada minuto, de 0,3 mols por litro. Foi? É isso. Vou fazer a mesma coisa para calcular a velocidade de C. E aí eu vou colocar aqui, ó, velocidade média. Deixa eu pegar aqui um pílô de novo, porque parece que sumiu. Velocidade média de C em função de C é a variação da quantidade, né? Vamos lá. Variação da quantidade
sobre variação de tempo. Eu peço no mesmo intervalo? No mesmo intervalo, de 5 a 10 minutos. De 5 a 10 minutos, ótimo, então vamos lá. Eu vou dizer que ele que ele terminou com 2 e 1,5. Ok. 2, 1,5. Tranquilo, né? 1,5 não, desculpa. De 2 a 1 a quantidade. E aí é 1. Ótimo. Aqui a gente já sabe que era de 20. Eu cismei em errar aqui o meu ponteiro, ó. De 20 até 5. Você tá também para cortar, ó. Isso dá 1,5 sobre 1. Sobre 15. Isso dá 0,1. 0,1 o quê? Mol por litro minuto. Essa é a velocidade em função de C, no mesmo intervalo. E aí o que você pode informar? As velocidades são iguais? Não. Por quê? Porque depende do seu coeficiente, principalmente quando eu falo sobre uma unidade de velocidade em quantidade, ou seja, em mols ou em mols por litro. Por mais que você possa expressar em outras unidades, essa vai ser fundamental para o método comparativo. A velocidade média de A é 3 vezes a velocidade média de B, é 0,3 mols por litro minuto. Pô, pensei que era a velocidade geral da reação. Vou falar disso na próxima página aqui. Mas olha só, eu quero que você deixe bem claro é que as velocidades dependentes de espécies químicas diferentes vão ter valores diferentes, porque depende diretamente do seu coeficiente estequiométrico. O que eu posso afirmar é que o coeficiente estequiométrico de A é 3 vezes maior do que o coeficiente estequiométrico de C. Então, ele precisa consumir 3 vezes para gerar 1 de C, tá? Se for de C igual a 1, o coeficiente estequiométrico de A é igual a 3. Faltaria descobrir o de B e também o de D, né? Para isso, eu também posso calcular em função disso. Uma forma, então, de calcular, de determinar a proporção, é calculando também em função da velocidade. Tá? E isso é importante, porque quando a gente fala da velocidade média realmente, da velocidade média da reação, ou seja, na reação em específico, a gente precisa, tá aqui agora direitinho, a gente precisa pensar que ela vai ser sempre a velocidade média, no caso de A dessa reação, sobre o seu coeficiente estequiométrico. Lembra que era 3 vezes maior? Velocidade média de C sobre o seu coeficiente estequiométrico. A velocidade média é o padrão, então é um padrão comparativo entre eles. Então você sempre calcula em função de uma espécie. Quando você calcula em função de uma espécie, fica ok, fica fácil calcular isso. Depois que você sabe disso, se você quiser calcular a velocidade média da reação inteira, caso peça, você só divide pelo seu coeficiente estequiométrico, porque aí é um padrão. Aí independe da sua oscilação estequiométrica na reação. Como a gente viu aqui, acontece esse caso. Quando você já conhece a reação não é genérica, né? Aqui na verdade não seria 3. Aqui teria que ser, eu falo que é 3 vezes maior em função de C, né? Eu vou colocar aqui o coeficiente A, e aqui é o coeficiente C. Lembra da reação? A reação é Azinho A mais Bzinho B, formando Czinho C mais Dzinho D. Esses números da frente menores, esses números não, essas letras menores significam os seus coeficientes, tá? E assim a gente calcula a velocidade média de uma reação. Graficamente falando, ou melhor, um gráfico que expressa muito bem isso é um gráfico que espelha a quantidade em qualquer unidade sobre tempo. E aí as curvas que estão subindo são curvas que determinam produtos, as curvas que estão descendo são aquelas que determinam os reagentes. Um método gráfico pouco utilizado, mas ainda assim utilizado, é o método onde você analisa 2 pontos num gráfico e calcula, né, como se fosse um triângulo, a tangente desse ângulo, né, a tangente desse ângulo, para você conseguir determinar qual é o valor da velocidade. A velocidade vai ser mensurada pela tangente, né, cateto oposto sobre adjacente,
né, do ângulo em si, do ângulo gerado nesse intervalo. Esse método gráfico é pouco utilizado, é mais usado para calcular a velocidade também instantânea, né, naquele pequeno intervalo. Bom, dado essas informações, a gente então fecha toda essa parte de velocidades. A gente vai entrar agora em umas partes teóricas sobre debater mecanismos de reação. Então aguardo vocês na próxima aula, tá? E fui!